Paulo não era judeu de nascimento. Rapaz do céu, isso aqui vai dar um BO, rapaz. Os cristãos já tá entrando em desespero na parte 1, né? O que é a parte 2? Vamos aguardar aqui, vamos ver aqui, rapaz do céu. Podemos constatar que há boas possibilidades de que Paulo fosse um cidadão romano e não judeu. Veremos agora mais evidências que apoiam o argumento de que Paulo não nasceu e nem foi judeu, mas que se considerava como tal e, inclusive, pode ter se convertido ao judaísmo mais tarde. Então, a questão da pessoa se considerar é uma coisa, a pessoa ser é outra, com a finalidade de levar à transcendência sua ideologia particular. Recordemos que Paulo era, segundo suas próprias palavras, cidadão romano de nascimento. Olha só, o próprio Paulo diz aqui em Atos 22, 27 e 28. E vindo ao tributo, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. Xiii. Mas aí vem a pergunta, né? Mas Paulo podia ser romano e judeu ao mesmo tempo? Em primeiro lugar, é evidente que Paulo era um judeu nativo. Não podia ter esta cidadania naqueles tempos. Nenhum judeu do Oriente era cidadão romano, pela excelente razão de que, ao aceitar a condição, era expulso imediatamente da nação judaica, além de se submeter à terrível cerimônia de Herém, ou expulsão definitiva, que afetava tanto a vida presente como a do futura. Todo cidadão romano devia participar do culto aos deuses do império, em especial a das divindades tutelares da cidade de Roma. Ele estava proibido participar de cultos dedicados a divindades estranhas e não reconhecidas pelo Senado romano, menos ainda ao de uma divindade ilícita, ou seja, que se o culto a Yahvé, Deus único assimilado por Roma a Zeus, permitia aos mais altos dignitários do império fazer oferendas no templo de Jerusalém. A um judeu nativo não lhe era possível fazer o mesmo com respeito aos deuses de Roma, como Vesta, Apolo, Vênus, antepassados dos Gens Júlia, os Dea Genitri e especialmente os de Dea Victoria. Um romano podia adorar ao deus não cristão, mas um judeu jamais poderia adorar um deus romano. Mas e o que dizer de um judeu nativo que durante anos se dedicou a fazer triunfar o culto de certo rebelde chamado Jesus, crucificado por um procurador romano por ter a pretensão de ser rei dos judeus? E que este mesmo judeu proferiria injúrias e blasfêmias aos deuses do império, mas, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Gálatas 4:8. Ou antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios, segundo 1 Coríntios 10:20. É simplesmente incrível. Se Paulo, um romano de nascimento, houvesse atentado contra o Império Romano, se trataria efetivamente de um caso de agitação política oculta sobre um aspecto extremamente religioso, como ressaltavam os membros do Sinédrio, já que a lei judaica qualificava de crime em majestatis tudo o que constituía, de perto ou de longe, um atentado contra o povo romano ou a ordem pública, e declarava culpável por este crime a qualquer um que, com auxílio de homens armados, conspire contra a república, ou pela qual surjam decisões. Por outra parte, se Paulo era de fato um não-judeu, de origem, se foi circuncidado adulto, podia ser perseguido segundo os termos da lei romana, no caso em que esta circuncisão houvesse sido efetuada a pedido seu, depois de haver sido admitido à cidadania romana.
As leis do império não proibiam a um cidadão romano sua conversão ao judaísmo, mas não aceitavam todas as suas consequências. Se um prosélito se encontrasse diante de uma das obrigações a que os judeus de origem estavam dispensados, como o serviço militar, por exemplo, não estaria coberto por este privilégio judaico. Tampouco poderia recusar a participar de culto aos deuses do império sem correr risco de ser acusado de ateísmo, sem margem para dúvidas. Paulo não ignorava nada disso, e se necessário sempre podia existir alguém que o delatasse diante de autoridades ocupantes. Mas em Roma, diante do tribunal imperial, Paulo sabe que gozaria da influente proteção da Sêneca, irmão do procônsul Gálio, que então misteriosamente o havia protegido em Corinto. Ele põe todo o seu interesse em ser conduzido à capital do império. Quem, naquela época, não acalentaria semelhante sonho? E como coroação a estas relações e essas lisonjeias proteções para Paulo, depois de Félix e Drusila, vem a Cesareia Marítima, o rei Herodes Agripa II e a princesa Berenice, sua irmã, quem depois de ter enviuvado de Herodes de Calcis, vive incestuosamente com ele. Ambos são irmãos de Drusila e, portanto, cunhados da procurador Félix. As duas mulheres são célebres por sua beleza. A família está assim completa e podemos supor que foi Paulo o motivo dessa reunião. Curiosidade? Sem dúvida, mas também há outro motivo. O tom das conversas é bastante amistoso e a chegada do casal real deve ter causado sensação. E, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo, Atos 25-23. Olha só, gente. Esses tribunos eram 5 e cada um deles estavam no comando de uma das 5 cortes de veteranos, acantonados em Cesareia. Quanto interesse e quanta preocupação por este suposto Tarsiota, antigo deportado do antigo escravo do império. Vejamos uma prova mais do que não era um judeu de origem. Os sacerdotes tomavam para si e para sua família certas partes das oferendas e sacrifícios, porque deviam viver no altar, tanto dos donativos diretos como essas partes extraídas das oferendas. Mas jamais se submeteu que, ao consumir o cordeiro sacrificado durante a grande Páscoa anual, as famílias judaicas devoraram a Yahvé, o Deus de Israel, o Eterno. Enunciar semelhante hipótese caberia castigo como ao pior dos sacrilégios. Pois bem, Saulo sustenta esta ideia, e não só a sustenta, como a ensina, a afirma, a justifica e a põe em prática em 1 Coríntios 10, 15 ao 19. Falo com entendidos, julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é uma comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar, mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Então percebemos até aqui o presente momento, é que muita política, né, Paulo estava envolvido para ter uma, vamos assim, uma costa quente, né, para proteger ele, porque é cidadão romano, tenta ser judeu, mas não é. Então você percebe que as coisas não se encaixam, né? Mas antes, nós vamos tentar ler aqui para a gente encontrar mais algumas pistas, né? Porque até então não está muito claro aqui a situação. Nesta passagem, Saulo nos demonstra que, primeiro, creio em um uso de origem absolutamente pagão, a comunhão com os deuses mediante a ingestão parcial de oferendas. 2. Não se considera como um israelita, segundo a carne, e se situa à parte,
com os gentios aos que se dirige. 3. O que afirma é um absurdo, a comunhão com o altar, ou seja, com os deuses de Israel, compartilhando as vítimas dos sacrifícios entre Deus e os sacerdotes. E semelhante ignorância, semelhante heresia, é impensável por parte de um homem que se vangloria de ter passado o tempo de seus estudos aos pés de Gamaliel, neto do grande Hilel, e célebre doutor, Atos 22, 9. Mais ainda, desenvolve sua teoria eucarística, justificando-a mediante esses mesmos costumes pagãos. Oh my God, viu? Teoria também não é verdade, mas ele tenta justificar e validar isso, né? 1 Coríntios 10, 9, 22. Mas o que eu digo que é o ídolo é alguma coisa, o que é sacrificado o ídolo é alguma coisa. Não, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser os participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Porque Paulo sente a necessidade de escrever que da descendência de Abraão, ele é a semente de Israel? Porque se mesmo naquela época, séculos 4 e 5, em certas esferas eruditas, se sabia que ele tinha origens edomitas, e que foi o príncipe da casa de Herodes, os escribas anônimos que puseram as palavras na sua boca, quiseram a todo custo abafar o assunto. Na verdade, neste caso, teria sido também da descendência de Abraão, mas pela linha de Ismael, o primeiro filho de Abraão, parido por sua serva Hagar, serva de sua mulher estéril Sara, e foi o tronco da nação árabe. Então não seria judeu e não podia atrever-se a insinuar que Jesus teria tomado como um 13º apóstolo a um não-judeu. Assim que o escriba anônimo e corrige o texto primitivo de Atos do século IV e início do século V, também se esforça a todo custo em se livrar da verdade desagradável. Daí a normal insistência sobre o caráter hebraico de Paulo, repetida em 3 ocasiões e ressaltada pela indicação da tribo e seita. São Jerônimo se mostrará muito mais categórico no que se refere ao nascimento da Engiscala. O apóstolo Paulo, chamado antes de Saulo, deveria ser contado à parte dos 12 apóstolos. Era da tribo de Benjamim e da cidade de Giscala, na Judéia. Quando esta foi tomada pelos romanos, emigrou com seus pais a Tarso, na Cilícia, e depois foi enviado por eles a Jerusalém, para que estudasse ali a lei, e foi instruído por Gamaliel, homem muito sábio, ao que Lucas recorda. Aqui temos aqui a referência, Jerônimo, de Viris Illustribus, né? Para quem quiser conferir. Seja como for, o apelido de Tarsosita dado a Paulo tem sua origem simplesmente pelo meio de que supostamente utilizou para sua suposta fuga. Recordemos que fugiu de Damasco de noite em um cesto grande, lá em Atos 9, 25 e 2 Coríntios 11, 32 e 33. Porque em grego Tarso significa panela ou cesto. Saulo de Tarso significa na realidade Saulo do Cesto, apelido humorístico, coisa que já fazia pressagiar as afirmações contraditórias sobre o seu nascimento em Giscala, na Alta Galileia. Em conclusão, voltemos às nossas afirmações procedentes, a saber que Paulo não era judeu de origem. Disso resulta que nada se opõe ao que se fosse cidadão romano. Paulo buscou e insinuou seu judaísmo com o objetivo de acercar-se dos judeus e impor-lhes a sua própria ideologia pessoal à base de mentiras, manipulações e manobras obscuras, típico de Paulo, ou seria da igreja. Lembrando que na parte 1, a gente já começou
provando que Paulo era mentiroso, né? Ele confessa isso em suas cartas, né? Tá vendo? Ele não era judeu de nascimento, né? E na parte 3, nós vamos estar lendo isso aqui, ó. Paulo e a ignorância sobre as leis judaicas. Por que isso? Porque Paulo, em suas epístolas, ele fala muito sobre lei, né? Porque na cabeça dos crentes, eles pensam que Paulo, vindo lá do judaísmo ou dos fariseus, Paulo no seu currículo, né, fala que ele era zeloso pela lei. Então, na cabeça do crente, ele pensa que Paulo está sabendo, ele fala daquilo que ele sabe, ele domina o assunto. Então, cegamente, o cristão ele vai ficar defendendo Paulo, porque Paulo fala de lei, porque isso, aquilo é. Paulo fala lá, se não me engano, em Filipenses, ele fala que a lei é uma merda, é cocô, ele chama a Torá de cocô, de merda, de fezes, cara. Tá debochando. Mas na parte 3 a gente vai ver aqui, ó. Paulo era analfabeto em lei judaica. Rapaz.